Olá, alunos do sétimo ano, professor Rony aqui falando. Hoje vamos dar início aí, né, às atividades a segunda semana, né, das atividades do segundo bimestre. Ok. Preciso então que vocês tenham em mãos aí a folha, né, certo? Hoje a gente vai ver, problemas de razão entre partes de uma grandeza. O que é grandeza mesmo? Tudo que pode ser medido ou comutado, né? Partes de uma grandeza, ok. Só que preciso passar para vocês a ideia de razão, né? O que é uma razão? O que é o que? O nome dos elementos. Lembrando que falei muito nas aulas, né? Sobre fração e razão. Lembra disso? Espero que sim, que tenham memorizado. Para aqueles que memorizaram, está pensando aí. Toda fração é uma razão, mas nem toda razão é uma fração. Eu havia dito que na fração a gente pode ter números... Pode não. Na fração a gente deve ter números inteiros, tanto no numerador quanto no denominador, fração. Na razão, não necessariamente. Você pode ter número inteiro e pode ter número com vírgula também, né? Essa é a razão. Então, por isso que toda fração é uma razão, mas nem toda razão é uma fração. Mas hoje a gente vai ver algo mais aprofundado sobre as razões, né? Eu poderia dizer que uma razão nada mais é do que a comparação entre grandezas. Eu falava isso, mas depois eu pesquisei, tem uma coisinha a mais aí que é importante. É uma comparação entre grandezas, né? Por meio de uma divisão. Como assim? Vamos lá. Vocês estão com a folha aí, né? Então comecei, a ideia de razão. E aqui está bem cientificamente falando, né, que a razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, ou seja, lá no denominador, né, o número de baixo nunca pode ser zero, tá? É o quociente de A, dois pontinhos B, né, que pode ser escrito por A sobre B, ou qualquer outra forma equivalente, né? O que está falando aí? Ele está falando a forma que você pode escrever a razão. E aqui ele não especifica isso que eu falei, mas é interessante saber isso que eu falei, que a razão ela nada mais é do que a comparação. Está comparando dois valores, né? Duas grandezas. A comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Aí ele colocou o exemplo aí. A razão entre 9 e 15. A razão entre 9 e 15, ela pode ser escrita da seguinte forma. A razão entre 9 e 15. Ok? Se eu falei razão entre 9 e 15, eu obrigatoriamente tenho que escrever assim, 9 e 15. Não posso pôr o 15 em cima e o 9 embaixo. Não pode. Tá vendo? Já começou as especificações da razão. Sempre o que eu falo primeiro é o que vai em cima. Vai lá no numerador, professor? Pode falar, mas na razão, esses carinhas têm nome específico, né? Na razão, especificamente falando, o que vai em cima chama-se antecedente, e o que vai embaixo chama-se consequente, que agora a gente está falando de razão, estamos comparando o antecedente com o consequente. E na leitura, eu leio da seguinte forma. Não mais igual a fração 9 15avos, mas veja como que é na razão. 9 está para 15. 9 está para 15. É assim que a gente lê. E na hora de representá-la, não necessariamente
tem que ser só dessa maneira. Você viu que ele colocou aí, ó? Pode ser assim, ou pode ser assim. Perceba que se eu pegar a ideia de fração, ali eu vou ter frações equivalentes. Lembra que a gente falou sobre isso? Ou seja, são números diferentes, mas que contêm o mesmo valor, né? Ou seja, é a forma irredutível dessa situação aqui, né? Ou seja, aqui eu consigo simplificar para chegar nisso, né? Aqui não dá para simplificar mais, são primos entre si, né? Então eu posso escrever tanto assim quanto assim. Ou seja, falar 9 está para 15 equivale falar 3 está para 5, né? Certo. Ou também posso fazer da seguinte maneira. Posso fazer a continha, verificar que vai dar 0,6, né? Ou ainda, posso escrever em forma de porcentagem. Lembrando que eu falei nas aulas passadas, para escrever em forma de porcentagem, tem que pensar porcentagem 100, né? Então eu imagino eu caminhando 2 casas para cá, ó. A vírgula não estava aqui? Ó. Então, 2 casas. 1, 2, eu converto em porcentagem. Então, ó, aí vai falar aqui, ó, a ordem dos números no cálculo de uma razão é importante, foi isso que eu falei. Ou seja, saber qual que é o antecedente e qual que é o consequente, né? Olha que o exercício, olha que o probleminha. Te colocar numa determinada situação, ele falar para você expressar uma razão, o valor que ele falar primeiro é o que você vai colocar em cima, tá? Ou às vezes ele pode fazer um peguinha, mas ele vai deixar ali implícito a informação de que você deve colocar o antecedente aonde é o antecedente e o consequente onde é o consequente. Ok. Então aí, ó, você vai ler na razão entre A e B, o A é chamado de antecedente, foi o que eu falei, e o B é chamado de consequente. E na leitura, eu escrevi aí, ó, pus uma aspas aí para vocês, não sei se vocês entenderam, né? Mas na leitura é isso que eu acabei de falar. Um está para o outro, né? Um está para o outro, ou seja, 3 está para 5, né? Então vamos pegar um exemplo prático aqui para a gente entender, ó. Aí falou, ó, Lídia é aluna do 7º ano A. Nessa classe há 15 meninos e 20 meninas. Então tem 15 meninos e 20 meninas. Aí agora vai falar, ó, uma maneira de comparar. Se você tiver com a folha impressa, faz favor para mim, vai lá em comparar, grifa ela com canetinha, né? Com lápis, tanto faz, grifa essa palavra. Uma maneira de comparar esses números é calcular a razão entre eles, estando atento à ordem considerada. Então aqui vai falar, atento à ordem, foi o que eu falei, saber onde que é o que, onde você vai colocar cada número, antecedente e consequente. Então ele vai especificar, ó, a razão entre o número de meninos, e o número de meninas é 15 para 20. Você viu que ele colocou assim, ó, 15, 2 pontinhos e 20, né? E colocou assim, por quê? É a maneira que você também tem de expressar, né? Então, 15 está para 20, ok? Então, ele colocou essa maneira aqui. Depois, ele colocou assim, ó, que é mesmo, pode ser expresso também, 15 para 20, assim ou assim. Eu só não posso colocar o 20 em cima, por quê? Porque ele falou, cadê? A razão de número de meninos, né?
a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, ele especificou a ordem aqui. Então, falando o número de meninos fica em cima e meninas fica embaixo. Agora, se fosse ao contrário, se falasse assim, a razão entre o número de meninas e o número de meninos, se ele falasse assim, aí seria o contrário, percebe? Então, tem que ver a maneira que o exercício coloca. Okay? Então, eles colocou assim, né? Pode ser assim ou assim. E agora vocês prestem atenção, porque o exercício vocês vão precisar disso que eu estou falando aqui para fazer eles. Tá lá, razão entre meninos e meninas. Vou expressar isso aqui da forma irredutível, ou seja, da forma simplificada. Forma irredutível é a forma simplificada. O que você faz? Que número que eu divido o 15 e o 20 ao mesmo tempo? Qual que é o divisor comum entre eles? O máximo divisor comum? 5, né? Eu consigo simplificar. 15 por 5, 3. E 20 por 5, 4. Ou seja, falar razão de 15 meninos para 20 meninas é o mesmo que falar 3 está para 4. Ou seja, nessa sala, para cada 3 meninos, existe 4 meninas. Percebe? Nessa sala aí. Se a gente for fazer grupinhos, né, separados, cada grupinho vai ter 7, né? 7 alunos. Desses 7 alunos, 3 são meninos e 4 são meninas. Vai ficar dividido igualmente. Percebe? Agora, e se eu fosse expressar isso aqui em forma decimal? Só fazer a continha, né? Aí você faz, 3 dividido por 4. 3 é menor que 4. Que nunca se multiplica por 4. Que chega próximo do 30, né? 7 vezes 4, 28. Sobra 2. 0 aqui, vem pra cá. Que não se multiplica por 4. Chega próximo do 20. 5. Ou seja, posso fazer assim. Posso fazer assim. Posso fazer assim. E posso fazer assim, em forma decimal, tá? E também posso fazer em porcentagem. Como que ficaria em porcentagem? Exatamente. 75%. Agora, se eu falasse assim, não tá, aí já acabou aqui da folha, mas eu tô pondo coisa a mais aqui. Se eu falasse assim, a razão entre o número de meninos e o total da sala. Não, vou colocar o número de meninas, né? Porque meninas, se fosse assim, a razão entre o número de meninas, qual é a razão entre o número de meninas e o total da sala? Aí ficaria assim, a razão entre o número de meninas e o total da sala. Ou seja, o somatório, né? 15 com 20 vai dar 35. Então, essa é a razão do número de meninas e o total da sala. E se fosse para eu simplificar, 20 dividido por 4. Olha lá. Se você pegasse o total da sala, né, para cada 4 meninas, há 7 alunos. Percebe? Então, com base nessas explicações, vocês vão lá resolver os exercícios que estão aqui, o 1 e o 2, tá? Pode pausar o vídeo e já fazer eles, que a gente já vai corrigir. Aquela velha história, preciso que vocês tentem fazer, tá? Pausou? Vamos lá então, Exercício 1. Em uma prova de teste, Dora acertou 14 questões e errou 6. Ok. Aí vai vir embaixo, Escreva em seu caderno na forma de fração irredutível a razão entre o número de acertos e o número de erros.
Então, você vai colocar assim, ó, acertos, 14. Erros, 6. Então, letra A, a razão entre o número de acertos e o número de erros. Temos de acertos em cima e erros embaixo. Vamos simplificar, né? 2 aqui, 2 aqui. 7 está para 3. Para cada 7 acertos, houve 3 erros, certo? Letra B. A razão entre o número de erros e o número de acertos. É inverte. O número de erros agora em cima e acertos embaixo. Simplificando, né, vai dar a mesma coisa. 2 aqui, 2 aqui. Viu que ele fez questão de inverter para você ver que a ordem é importante. A razão entre o número de acertos e o número total de questões. O número de acertos, ó, no total de questões. Total 14 mais 6, 20. Simplifica, 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 7 décimos. Agora, aí vai falar embaixo, ó. Indique na forma de porcentagem a razão entre o número de erros e o número total de questões. Então, o número de erros, ó. Esse aqui é o outro aí, né? Eu não especifiquei, mas tá com a flechinha aí, é o segundo. Ó, indique na forma de porcentagem a razão entre o número de erros e o número total de questões. Olha lá, o número de erros e o número total de questões. Na forma de porcentagem. Então, aí, ó, como que eu faço? Só converter em porcentagem. Várias maneiras. Uma delas, eu posso pegar o 20 e multiplicar por 5, né? Para fazer o denominador virar 100. Multiplica por 5 embaixo e em cima. Mas eu vou fazer de outro jeito mais abrangente aqui. Como? Vou fazer passo a passo. Ó, vou dividir aqui por 2 e por 2. Eu quero ver. Eu quero ver ela de várias formas. Então, eu já vi ela na forma irredutível, né? 3 está para 10. Isso aqui vai virar o quê? Vai virar 3 décimos, né? Ora, se virou 3 décimos, vai virar em porcentagem 30%. Tá? Pode fazer dessa forma. Agora, se você que já quisesse multiplicar, se você quisesse fazer assim, ó, porque aí daria 100, né? 20 vezes 5, 100. E 6 vezes 5, 30. Olha lá, 30%. Pode também, tá? Se você quisesse também pegar aqui e dividir já aqui, ó. Fazer 6 dividido por 20. Ó. 3 vezes 20, 60, né? Esqueci o 0,1. Aí daria 0,3. E do 0,3 você chegaria no 30%. Igual eu fiz aqui. Então, várias formas, você escolhe o que você achar melhor aí. Ok, vamos para o outro exercício. O exercício 2, ó. Calcule as razões correspondentes a cada item, considerando as seguintes questões. Em uma partida de basquete, a equipe de Paulinho e de Vitor marcou 80 pontos, dos quais Paulinho marcou 16 pontos e Vitor marcou 20 pontos. Letra A. Calcula aí. A razão entre o número de pontos marcados por Paulinho e o número de pontos marcados por Vitor. Eu vou colocar aqui, ó, Paulinho, P, né? De Paulinho. Cadê? Paulinho marcou 16. Vitor marcou 20. E o total foi 80. Ok. Então a letra A, né? A razão entre o número de pontos marcados por Paulinho, 16,
e o número de pontos marcado por Vitor, 20. Na forma de fração irredutível. Então vamos fazer esse gráfico. Ó, 16 está para 20, tá vendo? 16 está para 20. Forma de fração irredutível, vou simplificar ela. Daria para simplificar por 4 direto, tá? Mas a pessoa que às vezes tem dúvida de visualizar isso, pode ir passo a passo igual foi aqui. Então, ó, forma irredutível, aqui é a resposta, ó. 4 está para 5, ou seja, para cada 4 pontos que Paulinho fez, Vitor fez 5, percebe? Letra B. Razão entre o número de pontos marcados por Vitor. Ó, ele falou primeiro, então vai no antecedente. Cadê? Razão entre o número marcado por Vitor. E o número de pontos marcados pela equipe, que é o total. 20 está para 80 na forma de porcentagem. Então eu posso, ó, simplificar isso daqui, né? 2 está para 8. Vou fazer a continha, ó, o jeito que eu vou fazer. Ó. Vou fazer 2 dividido por 8. 2 vezes 8 é 16. Sobra 4. 5 vezes 8, 40. Então aqui, ó, vai dar, em forma de decimal, vai dar 0,25, que vai ser igual a 25%. E poderia simplificar mais ainda, né? Você ia ver que aqui, ó, se eu fosse simplificar isso daqui, poderia simplificar aqui mais ainda, né? Ou seja, peraí, falar comigo, que ficaria 1/4. Ele está apagado ainda, peraí. Um pouquinho. Ficaria, eu já visualizo que isso aqui daria 1/4. 1/4 é 25%. Ou poderia também simplificar aqui por 20 direto. 20 aqui e 20 aqui. Aí ficaria 20 por 21, 80 por 24. Percebe? Mas o que ele quer aqui? Ele quer isso daqui, ó. Ele quer isso, a maneira que você fez para chegar aí não importa, não interessa. Ele quer isso aqui, eu apenas apresentei várias maneiras para você chegar nisso, tá? Essa é a resposta. Depois, letra C. Vou colocar a letra C aqui, tá? Ó. Razão entre o número de pontos marcado por Vitor e o número de pontos marcado por Paulinho. Eu acho que ele inverteu da A, né? Ele colocou o Vitor agora. Vitor por Paulinho. Só que na forma de número decimal. Vamos fazer isso aqui virar número decimal. Então aí é aquela velha história, né? Se você já quiser fazer a conta dividir direto, pode. Ou pode fazer isso aqui também, ó. 4 aqui e 4 aqui. 5/4, né? E se você parar para analisar, vai ver que é a mesma de baixo, só que invertida. Invertida porque justamente a ordem que você fala as grandezas importa, né? Que é o antecedente e o consequente. Então ele fez a questão de pegar a mesma coisa e só inverter a ordem para você ver a importância na razão de falar e obedecer a sequência a ordem, né? Importância. Sempre que vem primeiro é antecedente e o que vem depois é consequente. O antecedente é o que vai em cima e o consequente é o que vai embaixo. E se fosse assim, ó, também é a mesma coisa, só que escrito de forma diferente. Antecedente e consequente, certo? Aí, ó, ele pediu, só que ele não pediu na forma irredutível, né? Eu que fiz aqui só para mostrar, mas ele pediu na forma de número decimal. Você poderia dividir direto. Vai ficar 5 dividido por 4. 1 vezes 4, 4. Sobra 1, né? Aqui e vírgula. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Põe 0 aqui. 5 vezes 4, 20. Zerou. Então na forma de decimal vai dar 1,25. Essa é a resposta na forma decimal. Então quer dizer, se fosse porcentagem, professor, daria 125%? Sim, passaria de 100%. Ok? Então, aí, ó, deixa eu ver. Essa atividade 1 acabou, tá?
Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um outro vídeo com a atividade 1. Todos são atividade 1. O exercício 1 da atividade 1 acabou. Eu vou fazer... Não, peraí. Essa atividade 1. Eu estou me confundindo aqui, desculpa. Atividade 1. Ok, isso. Agora eu vou fazer um outro vídeo com a atividade 2. Desculpa, tá? Outro vídeo com a atividade 2. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.